Meus irmãos, então, Judas, versículo 11. Hoje nós vamos meditar nos versículos 11 a 16, mas agora nesse momento eu quero ver com vocês apenas o versículo 11 e depois os versículos 14 e 15. Então acompanhe comigo, versículo 11 de Judas. Ai deles, porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos, e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Aqui nós vemos Judas falar sobre a condenação que virá sobre os ímpios. E às vezes parece que eles não percebem isso. Pessoas que vivem em desobediência ao Senhor, muitas vezes fazem isso justamente porque não acreditam que o Senhor existe ou que o Senhor irá condená-los. Só que essa imagem errônea, essa miragem, na verdade, de que a condenação não virá sobre os seus erros, ela faz parte da inclinação do pecado no coração do homem. Não é algo que apenas aqueles que se dizem ateus, que dizem não acreditar em Deus, muitas vezes têm. Mas também não é algo que é relacionado somente à condenação do Senhor. Nós vemos ímpios pecando contra o Senhor, achando que não serão condenados, e nós vemos, olhando para um lado mais humano da lei e da condenação, criminosos, que praticam os seus males, os seus crimes, achando que a condenação não virá sobre eles, achando que não serão presos, não serão pegos. A gente estava conversando em uma reunião com alguns membros da igreja esses dias, e acabou que nós entramos no assunto sobre a justiça brasileira e como ela se aplica, por exemplo, a serial killers, a assassinos em série. Parece que isso é um tipo de coisa que nós só temos lá fora, né? Pelo menos uma coisa que tem lá fora, nós não temos aqui sendo ruim. Porque a gente geralmente tem o que é ruim de lá fora, mas não tem o que é bom. Isso aqui parece que é o contrário, parece que é algo ruim que tem lá fora. Você vê filmes, você vê séries, você vê serial killer para todo lado, lá nos Estados Unidos, lá para a Europa, mas quando se fala do Brasil parece que não tem. Só que tem, nós temos alguns. Talvez nós não os noticiemos tanto quanto algumas séries e filmes tornaram populares a história de serial killers lá de fora. Mas nós temos, por exemplo, a história do maníaco do parque, que ficou até um pouco mais conhecida com um filme que foi lançado recentemente. Temos também Pedrinho o Matador. Já ouviu falar desse daí? Pedrinho o Matador. Esse cidadão aí chegou a afirmar que matou mais de 100 pessoas. 100 pessoas. E enquanto ele fazia isso, ele não se preocupava de ser pego, ele não achava que seria pego. E quando foi condenado, além de tudo, ele recebeu apenas 34 anos de prisão. Na verdade, recebeu ali a pena, que é a máxima aqui no Brasil, de 40 anos, mas, diante de algumas questões, com 34 anos de prisão ele saiu, tendo alegado matar mais de 100 e sendo condenado pelo assassinato de mais de 70. Mais de 70 pessoas. Você vê que a nossa justiça aqui no Brasil é muito fraca. Como assim alguém é capaz de matar tantas pessoas e receber uma pena como essa? Como assim? Esses criminosos acham que não serão pegos, e quando são pegos acham que a pena não é nada demais. Eu já ouvi, inclusive, pessoas olhando para esses tipos de crimes, dizerem: esse cara tinha que ser preso, mas ele não tinha que ser preso para ficar lá para o resto da vida, muito menos receber apenas 40 anos, e acho que até a pena de morte seria pouco para eles. Esse cara deveria ser torturado. Mas o que falta a essas pessoas é entender que o morrer aqui não é o descanso em paz para essas pessoas que vivem seus crimes sem arrependimento. É o começo da verdadeira condenação. Você tentar torturar um criminoso desse, não importa quão terrível tenha sido o crime dele, é apenas uma massagem
perto da condenação que virá sobre eles na outra vida. Quando nós olhamos para esse texto de Judas, meu irmão, nós vemos essa verdade. Nós vemos que os ímpios serão sim condenados. Por mais que eles achem, assim como criminosos como esses, que não serão pegos, que não serão condenados, que não terão que enfrentar a justiça, a palavra é clara em deixar firme o fato para nós de que os ímpios serão sim condenados. E essa condenação é uma condenação séria, terrível, incomparável a qualquer sofrimento que eles possam receber aqui na terra. Quando nós olhamos para Judas, então, nós vemos a verdade de que os ímpios serão condenados, e nós vemos nesses versículos 3 razões pelas quais os ímpios serão condenados. A primeira que eu quero ver aqui com vocês está no versículo 11, e nos mostra que os ímpios serão condenados por causa do caminho que eles seguem. Por causa do caminho que seguem, por causa da desobediência ao Senhor, por causa do desvio do caminho do Senhor, esses ímpios serão condenados. O versículo 11 diz assim: ai deles, ai deles. Começa assim o texto. Porque seguiram o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão, e foram destruídos na revolta de Corá. Judas continua aqui mostrando várias metáforas, ilustrações e citações de histórias do Antigo Testamento para mostrar quão sério é a advertência que ele tem para aqueles ímpios que estão ali tentando se infiltrar entre os seus ouvintes, apresentando para eles a ideia de que eles podem transformar a graça de Deus em libertinagem, viver em seus pecados como se nada fosse acontecer com eles. É isso que nós temos visto ao longo dessa série de sermões, é isso que você vê ao longo da epístola de Judas. E então Judas quer firmar aqui a verdade de que, por mais que eles achem que não serão pegos, por mais que eles achem que não serão condenados, não importa o que eles acham, a verdade é que as Escrituras afirmam: ai deles, eles serão condenados. E em primeiro lugar, Judas vai nos mostrar nesses versículos que eles serão condenados porque eles seguem um mau caminho. Eles seguiram o mesmo caminho de Caim. Qual é esse caminho de Caim? Você provavelmente conhece a história de Caim e Abel, certo? Os filhos de Adão e Eva, que por causa da inveja de Caim, criaram o primeiro assassinato. Caim foi o primeiro assassino, Abel a primeira vítima aí. Nós olhamos lá para Gênesis capítulo 4, versículo 3, e nós vemos narrar o seguinte: aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Ao desenrolar dessa história, nós sabemos qual foi o fim que aconteceu. Caim, ao invés de ouvir ao Senhor e seguir os caminhos e instruções do Senhor, seguiu seus próprios desejos, abriu a porta para o pecado e se deixou dominar por ele ao invés de dominá-lo. Aqui nós vemos Judas falar que essas pessoas que haviam se infiltrado ali entre os cristãos, sem serem notados, eram ímpios que estavam transformando a graça de Deus em libertinagem, que estavam dizendo que era tudo bem pecar, mas o que na verdade eles estavam fazendo era seguir os passos de Caim, e ao invés de ouvir os conselhos do Senhor, dominarem-se a si mesmos e dizerem não ao pecado,
eles se entregaram ao pecado e se deixaram dominar por eles. Eles estavam sendo dominados pelos seus desejos pecaminosos, estavam se entregando ao pecado e ainda estavam tentando justificar os seus pecados. Mas, meus irmãos, nós sabemos também qual foi o fim de Caim, não somente o de Abel. Abel morreu, mas a palavra nos mostra, inclusive no texto que nós vemos hoje de Hebreus 11, que Abel foi justificado diante do Senhor pela sua oferta. Abel morreu, mas Abel está com o Senhor, aguardando o dia da ressurreição. Caim, por outro lado, se tornou uma imagem de condenação, a imagem de que os ímpios serão condenados. Tanto que em 1 João, capítulo 3, versículo 12, está escrito: não sejamos como Caim. Olha só, Caim virou exemplo do que nós não devemos ser. Não sejamos como Caim, que era do maligno. Essa é a descrição das Escrituras sobre Caim. Alguém que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. É o caminho desse homem, desse que pertencia ao maligno, cujas obras eram más, que Judas está dizendo que aqueles ímpios estavam seguindo. Dizendo seguir o Senhor através de sonhos e revelações falsas, que nós conversamos aqui sobre isso no sermão passado. Aqueles homens, na verdade, estavam seguindo os caminhos de Caim, de desobediência, de justificar os seus próprios pecados. Eles eram do maligno, eram ímpios, porque as suas obras eram más. Nós temos que lembrar de novo, o que é que são ímpios? Já falamos sobre isso aqui nessa série, mas o que são ímpios? Ímpios nada mais são do que pessoas que não temem o Senhor, que não temem a sua vontade, a sua lei, e que ao invés disso seguem seus próprios desejos, fazem a vontade do seu coração e se entregam aos pecados. Esses são os ímpios, e os ímpios são como Caim, são do maligno, vivem entregues aos seus próprios desejos, e é a condenação que os aguarda. Aqueles que seguem caminhos como os de Caim serão condenados. Mas não somente Caim é usado aqui como ilustração. Nesse texto, inclusive, nós vemos várias imagens sendo usadas para falar sobre a condenação que é séria e certa e que virá sobre os ímpios. Nós vemos depois Judas falar sobre Balaão. No versículo 11 ainda de Judas, ele diz que esses homens, ai deles, porque foram movidos por ganância e caíram no erro de Balaão. Talvez você não lembre tão bem da história de Balaão, talvez você lembre. Você provavelmente lembra da história da jumenta que falou. Essa é a jumenta de Balaão. Quando nós olhamos para a história de Balaão lá em Números, nesse livro, nós vemos que Balaão era um profeta e que foi chamado pelo rei dos Moabitas para amaldiçoar Israel. Mas o Senhor demonstrou que ninguém pode amaldiçoar aqueles a quem Ele quer abençoar. E o Senhor proibiu Balaão de fazer isso. Nós vemos então que Balaão estava fazendo isso por ganância, porque ele queria o dinheiro e as promessas de bênçãos terrenas que o rei de Moabe estava oferecendo a ele. E para isso ele estava disposto a insistir com o Senhor para tentar fazer justamente o contrário da vontade dele. Nós vemos Balaão recebendo mais de uma vez a proposta de amaldiçoar Israel, e todas as vezes Deus diz: vá lá e abençoe. E nisso Balaão continua tentando insistir, porque insistem com ele oferecendo cada vez mais coisas, e ele está tentado pela ganância. Mas, meus irmãos, sabe o que é que acontece? Balaão não consegue amaldiçoar aqueles homens, e no final, na verdade, nós vemos, em capítulos depois, a história da morte de Balaão. E não somente a morte ali, Balaão também se tornou um símbolo de imoralidade, de ganância e de condenação. As Escrituras mais de uma vez falam sobre ele e falam sobre o seu destino, falam sobre a condenação que veio sobre ele. Aqui Judas mais uma vez usa uma imagem para se referir àqueles ímpios, àqueles desobedientes ao Senhor que estavam ali diante dos cristãos aos quais ele está escrevendo, e ele diz: olha, eles seguiram o caminho de Caim, eles seguiram o caminho
de Balaão. Eles não somente se entregaram aos seus pecados como Caim, eles fazem isso por ganância, eles fazem isso porque eles querem o que acham que é direito deles, eles querem riquezas, eles querem bens na terra, eles estão mais preocupados com o que eles vão conseguir agora do que obedecer ao Senhor, se preocupando com as verdadeiras riquezas eternas que o Senhor promete. E então nós vemos Pedro em sua epístola, na segunda epístola, uma epístola que nós já falamos que é muito conectada com essa em seu tema, falando o seguinte, lá no capítulo 2, versículo 15: tendo abandonado o reto caminho, desviaram-se e seguiram pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o pagamento pela injustiça. Esses homens estavam ali, muito provavelmente, querendo receber pelas suas profecias, pelo que estavam ensinando, mas o que eles estavam ensinando, na verdade, era como viver de forma injusta. Eles estavam apresentando um caminho que prometiam levar à salvação, mas que, na verdade, era mentira e levava à condenação. É por isso que Judas traz aqui esse alerta sobre Balaão. E Judas traz uma última história aqui das Escrituras, conectando a vida daqueles ímpios que estavam entre os cristãos com a história de Corá. Corá foi um homem que, ali na época de Moisés, junto com outros homens como Datã, Abirão e mais 250 outros, questionaram por que Moisés tinha certos direitos, por que Moisés poderia se aproximar do Senhor e ofertar diante do Senhor, oferecer incenso diante do Senhor, como era comum naquela época, e eles não. Eles disseram, olha, todos nós somos santos, por que vocês têm direitos e eu não? Por que nós não podemos fazer o que vocês fazem? E então, Moisés propõe um desafio a eles, aqueles homens aceitam, e nós vemos a história mostrar que quando aqueles homens foram tentar oferecer o incenso diante do Senhor, eles encontraram ali uma grave condenação. Nós vemos que eles foram consumidos pelo fogo. Ao invés de ofertarem ao Senhor com fogo, o fogo os consumiu pela sua desobediência, pela sua arrogância. Corá é aqui um exemplo de insubmissão, um exemplo de arrogância, um exemplo de um questionador que não sabe ouvir as respostas e obedecer. E aqui Judas aplica essa imagem àqueles ímpios, mostrando que aqueles ímpios também eram assim. Eles não estavam dispostos a se submeter ao que os profetas haviam ensinado, ao que os apóstolos haviam ensinado, ao que a palavra ensinava. Eles estavam querendo fazer as coisas do jeito deles. Por que eles não poderiam se aproximar de Deus do jeito deles, na forma deles, quando eles queriam? Então, nós estamos vendo aqui Judas advertindo que aqueles homens, na verdade, estavam trazendo condenação sobre si, seguindo o mesmo caminho que Corá seguiu. Eles seguiram o caminho de Caim, se entregaram ao pecado, seguiram o caminho de Balaão, por ganância estavam prontos para desobedecer ao Senhor, seguiram o caminho de Corá, por arrogância, estavam prontos para desobedecer o Senhor. E o que Judas mostra é que o Senhor vai condenar os ímpios daquela igreja, os ímpios que estavam se filtrando entre os cristãos, da mesma forma que condenou esses 3 homens, da mesma forma que vai condenar todos aqueles que viverem em desobediência, seguindo por maus caminhos. A primeira razão que nós vemos esse texto mostrar, que faz com que os ímpios sejam condenados, é o caminho que eles seguem. É um caminho de desobediência, é um caminho de condenação. Obviamente, caminho aqui não deve ser interpretado como um local geográfico que você busca ou que você vai. Caminho aqui não é uma rota, não é uma avenida. Caminho aqui é uma linguagem simbólica que aponta para seguir ou não as instruções do Senhor. Ao invés de seguir as instruções do Senhor, e então, dessa forma, simbolicamente caminharem em direção ao Senhor, todos aqueles homens estavam seguindo ao seu próprio coração, seguindo ao pecado e se desviando para longe do Senhor. Meus irmãos, quando nós vemos tudo isso, nós olhamos nas Escrituras, como em Provérbios 14:11, vemos: a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos retos florescerá.
Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Muitas vezes, o que esse texto está dizendo aqui é que muitas vezes nós achamos que estamos seguindo o caminho certo. Pessoas por aí na sociedade estão dizendo, olha, siga o quê? Siga o seu coração. Olhe para dentro de si. Faça o que você quer, siga os seus próprios desejos. E isso virou um lema, virou um jargão, que as pessoas acham que é lindo e que é correto, que parece reto a eles, que parece correto a eles, mas na verdade é um caminho de morte, porque é um caminho que nos faz seguir um coração enganoso e desesperadamente corrupto, um caminho que nos leva à distância do Senhor. Nós vemos ainda, versículo 6 do capítulo 1, dizendo, pois o Senhor conheceu o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo 1, no versículo 6, nos diz isso. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá, encontrará morte, encontrará fim. E nós vemos, quando falamos de caminho, quando falamos de salvação e condenação, a imagem mais famosa de caminho que é dita pelo próprio Jesus. Jesus, em Mateus 7, diz, entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Eram muitos os ímpios que estavam seguindo os caminhos desses três homens. Esses três homens são apenas 3 exemplos de muitos outros que Judas poderia ter usado. O próprio Senhor Jesus diz que muitos seguem por esse caminho largo. Nós olhamos para o nosso mundo, nós vemos uma população de bilhões de pessoas, e nós vemos que a maioria dessa população segue por caminhos que parecem retos a eles, mas que na verdade leva à condenação, leva à destruição, leva para longe do Senhor. São caminhos fáceis, são caminhos de buscar a alegria somente nessa terra, o prazer somente nessa terra. E eles acham que isso é o certo, mas o que eles estão fazendo é se desviar dos caminhos do Senhor, das instruções do Senhor, e ao invés de dar ouvidos ao que a palavra diz, ouvem a si mesmos, ouvem a outros cegos que são guias de outros cegos, ímpios que se infiltram e desobedecem a palavra do Senhor e aconselham outros a fazer o mesmo. E a palavra nos diz que o destino deles é a condenação por causa de seus caminhos. Além disso, Judas vai nos mostrar aqui uma segunda razão pela qual os ímpios serão condenados. Talvez você já tenha percebido como Judas é repetitivo para enfatizar a sua verdade. Em todos esses sermões nós temos visto ele dar várias razões, usar vários símbolos para cada uma das coisas que ele quer ensinar. E aqui ele vai dar mais uma razão para a condenação dos ímpios. Nós vemos nos versículos 12 a 13, Judas começar a falar aqui sobre algo que ele vai falar mais um pouquinho para frente ainda nos versículos, sobre como os ímpios serão condenados, porque eles são enganosos, eles são mentirosos, eles são falsos, eles aparentam uma coisa, mas na verdade são outra. E a primeira imagem que Judas vai usar para falar disso é a do versículo 12, quando ele diz, esses ímpios, esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês, sem qualquer receio. Aqui, ao falar desse banquete, o que Judas está apontando, essa festa de fraternidade, muito provavelmente era a comunhão que os irmãos tinham, que os cristãos ali tinham, inclusive para participar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor, como hoje nós vamos fazer. Aqueles ímpios estavam ali infiltrados no meio desses cristãos e estavam se banqueteando na mesa do Senhor, entregues ao pecado.
sem dar ouvidos à advertência da própria Escritura, advertência que já estava ali disponível para muitos deles, mesmo que talvez eles não tivessem o texto de 1 Coríntios, mas advertência que dizia que nós devemos participar da mesa do Senhor com temor, com cuidado, avaliando o nosso coração, analisando nós mesmos, para vermos se há pecado e se há, nós então rejeitarmos esse pecado, abandonarmos esse pecado e então participarmos da ceia. Pelo contrário, aqueles homens não estavam nem aí para isso. Eles eram como aqueles que vivem entregues aos crimes, aos seus pecados, achando que a condenação não viria. Eles não levavam a sério a condenação que era prometida aos que faziam tais coisas. E eles estavam ali se banqueteando, junto com os cristãos, como se eles também fossem cristãos, e como se aquela mesa fosse para eles, mas a mesa não era. Essa mesa é uma mesa que simboliza o banquete espiritual que nós temos no Senhor Jesus, e que um dia nós vamos experimentar de forma mais real ainda, mais completa ainda com Ele, quando Ele voltar. E essa mesa é somente para aqueles que foram resgatados pelo Senhor Jesus, para aqueles que realmente fazem parte do povo de Jesus, para aqueles que vivem buscando obedecer ao Senhor Jesus, porque entendem que foram salvos graciosamente por Ele. Mas aqueles homens estavam ali, entregues a isso. E então Judas diz, olha, eles são como rochas submersas. Judas aqui pega uma linguagem que era muito comum àqueles homens, uma época em que a pescaria era comum a várias pessoas, não somente a um grupo mais limitado da sociedade. Judas fala de como rochas que ficavam escondidas embaixo das águas e não podiam ser vistas pelos navegadores, muitas vezes eram a causa da sua destruição, da sua morte, da sua condenação, porque achando que estavam em caminhos tranquilos e seguros, eles seguiam com suas embarcações, até que de repente a rocha acertava o casco da embarcação, e aquela embarcação afundava, trazendo morte a muitos. Talvez você não esteja tão familiarizado com essa cena, mas você provavelmente já assistiu Titanic, não já? Já ouviu falar de Titanic? O navio que ninguém, nem Deus, poderia afundar, mas que por causa de uma rocha submersa, encontrou o seu fim. Encontrou a sua destruição. Aqui Judas diz que esses homens eram assim, eram rochas que estavam ali escondidas, para dar a impressão de que eram seguras, de que eram caminhos seguros, de que não trariam mal, mas que traziam a morte. Esses homens com as suas mentiras, falavam coisas bonitas que as pessoas achavam, como é que isso pode me fazer mal? É lindo o que ele está dizendo, mas na verdade, era uma armadilha que traria a morte. Depois Judas vai usar mais uma linguagem. No versículo 12 ainda ele fala, eles são pastores que apacentam a si mesmos. São pastores que ao invés de cuidar das ovelhas, só se importavam de cuidar de si mesmos. E ainda se aproveitavam das ovelhas para isso. Ao invés de proteger as suas ovelhas como um bom pastor deveria fazer, eles apenas utilizavam elas para o seu próprio interesse e traziam para elas destruição. A palavra, meus irmãos, já trazia uma condenação para esse tipo de pastor. Mas lembrem-se, a preocupação aqui não é a ovelha em si, o animalzinho. Nós temos que cuidar de animais, sim e tal, mas não podemos ser pais de pet ou achar que os animais têm o mesmo valor que as pessoas. Aqui, a ideia de pastores que apacentam ovelhas é uma metáfora para falar sobre pastores líderes que deveriam cuidar dos membros daquela igreja, daqueles cristãos, mas que ao invés de cuidar deles, cuidavam apenas de si, trazendo inclusive condenação àqueles que na verdade eles deveriam proteger. E Ezequiel, capítulo 34, versículo 2, falava sobre uma advertência a respeito disso. Filho do homem, profetize contra todos os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos.
Será que os pastores não deveriam apacentar as ovelhas? Vocês comem a gordura, vestem-se da lã e matam as melhores ovelhas para comer, mas não apacentam o rebanho. Vocês não fortaleceram as fracas, não curaram as doentes, não enfaixaram as quebradas, não trouxeram de volta as desgarradas e não buscaram as perdidas, mas dominam sobre elas com força e tirania. Aqui, nós vemos Ezequiel, inspirado pelo Senhor, trazendo um alerta para os líderes de Israel, que ao invés de ensinar o povo a seguir os caminhos de Deus, caminhos de vida, na verdade, não se importavam com o povo, não cuidavam do povo, pensavam apenas em si mesmos e deixavam o povo perecer, seguindo caminhos de condenação. Zacarias, no versículo 17 do capítulo 11, diz: ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente seco e o olho direito totalmente cego. Nós vemos as Escrituras advertirem contra esses pastores egoístas, contra esses líderes que estavam ali, nesse papel de líderes, apenas se preocupando em receber e em serem cuidados pelas ovelhas, pelas pessoas ali que eles deveriam cuidar, mas não se importavam de verdade com elas. E Judas está dizendo que muitos daqueles ímpios ali, eram como esses pastores. Eram como os pastores que nós vemos em tantas igrejas por aí, preocupados apenas em cobrar para pregar numa igreja, é 10 mil, é 50 mil, como a gente estava falando esses dias aí, que alguns pastores cobram para pregar. Estavam apenas preocupados em quanto a igreja tem a dar a eles, para que eles vivam vidas confortáveis e luxuosas, mas não se importavam de verdade com se as ovelhas estavam bem ou não, se elas conheciam, se elas conhecem o caminho do Senhor ou não, se elas sabem o que é o Evangelho ou não, se elas reconhecem as advertências da palavra e as promessas de maravilhosa vida que há em Jesus. Eles não se importam com elas, apenas usam delas para enriquecer, para o seu próprio conforto. Eles pastoreiam só a si mesmos, cuidam apenas de si mesmos, mas não cuidam do seu rebanho, não cuidam dos membros da igreja. Judas está dizendo que aqueles ímpios eram assim, e nós vemos pessoas até hoje fazendo a mesma coisa. Nós vemos até hoje pastores assim, que cuidam apenas de si mesmos, mas não cuidam das ovelhas. Principalmente não cuidam de ensinar a verdade da palavra, porque eles estão mais preocupados em falar apenas as partes bonitinhas da palavra, que atraem pessoas para a igreja, para que eles tenham muitos membros e enriqueçam, ao invés de verdadeiramente ensinar o que a palavra diz. Judas ainda vai dizer no versículo 12 que esses mesmos são nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Numa época em que, ainda mais do que hoje, as pessoas realmente percebiam a necessidade da chuva, das águas para as plantações, ao invés de ser como hoje muitas vezes é para nós, pelo menos nós que não trabalhamos diretamente com a plantação, ao invés de ser a chuva um empecilho que nos impede de sair ou passear, a chuva era vista como uma bênção, algo essencial, que sem ela não haveria comida. A verdade é que ainda hoje a chuva é essencial, mas nós não sentimos diretamente isso, porque apenas colhemos os frutos do que ela traz. Mas Judas vai trazer essa linguagem para dizer: olha, sabe quando você olha para aquelas nuvens e você vê o céu cinza, e você diz assim, ó, vai chover. No caso daquelas pessoas, no nosso caso, na verdade, a gente olha assim, vai chover. Que droga, não podemos sair, né? No caso deles vai chover, vai irrigar a minha plantação, vai ter vida para a minha plantação, eu vou ter alimento, o Senhor está mandando as bênçãos. Mas aí não chovia, enganava. Esses homens eram assim. Eram homens que prometiam todas as bênçãos espirituais, todas as bênçãos terrenas, mas que na verdade traziam apenas mentiras que nunca se cumpriam. Será que nós vemos alguma similaridade com os nossos dias? Será que não são
semelhantes a pregadores dessas igrejas neopentecostais, que prometem: venha para a nossa igreja, dizime, dê todo o seu dinheiro e você será rico. Faça isso, faça essa campanha, oferte dessa maneira e a sua doença vai acabar. Homens ou mesmo crianças enganadas ou enganando, ou a mistura das duas coisas, que rasgam certificados aqui que comprovam uma doença, dizendo: não, está tudo resolvido. Prometem muito, nuvens enormes, famosas de grande alcance, mas que não cumprem as suas promessas, porque são promessas mentirosas. Por isso que Judas ainda vai dizer: são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. Esses ímpios que estavam ali e os ímpios que andam entre nós, Judas compara a essas árvores que, ao invés de cumprir o seu propósito e alimentar e trazer fruto e oferecer vida, são tão mortas que não tem como frutificar. Não tem como oferecer o que não tem. Não tem como oferecer verdadeiras bênçãos espirituais quando elas mesmas não têm essas bênçãos em si. São pastores que não têm como oferecer a Cristo porque eles não conhecem a Cristo. São homens que, alegando ser árvores, ser discípulos frutíferos, apenas têm religiosidade externa, mas não apresentam verdadeiros frutos de conversão, de obediência. Eram esses ímpios, são os ímpios que nós vemos hoje. Mas, meus irmãos, nós vemos as Escrituras alertarem contra isso. Em Mateus 3,10 está escrito: e o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esse é o destino das árvores que não produzem bons frutos. Jesus alerta sobre os falsos profetas e diz: olha, é pelos seus frutos que vocês os conhecerão. É pelos frutos. Se os frutos deles são maus, é porque eles são maus. Se eles não têm frutos, é porque eles não têm vida. Jesus nos chama a julgar aqui aqueles que pregam, aqueles que vivem entre nós, pelos seus frutos, e analisarmos: aqui há frutos de conversão, aqui as ações, as palavras demonstram a mudança que o Espírito Santo opera de verdade naqueles que verdadeiramente foram convertidos? Ou nós temos pessoas que falam de Jesus, mas que demonstram não conhecê-lo, vivendo em desobediência a Ele, sem levar a sério a palavra dEle, sem buscar obedecê-la no dia a dia, entregues a seus pecados e justificando seus pecados e ainda chamando outros para participarem de seus pecados? Assim eram aqueles ímpios, assim são tantos que estão ali fora e que nós devemos ter cuidado para que não estejam aqui entre nós, como aqueles ímpios, se infiltrando sem que sequer fossem percebidos. Por isso, como nós aprendemos, nós precisamos conhecer a nossa fé, para conseguirmos analisar o que verdadeiramente são frutos de conversão e o que é apenas mentira. E Judas vai continuar então falando desses alertas no versículo 13, dizendo mais sobre esses ímpios e dizendo: eles são ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. Aqui nós vivemos numa cidade que não tem uma praia conectada a ela. Eu sou de João Pessoa, então já é outros 500 lá, ali a gente tem belas praias ali coladas, mas a gente tem um sotaque também que vocês gostam de tirar onda, né? Então cada um tem a sua vantagem e a sua desvantagem. Mas vocês provavelmente já foram à praia. Eu creio que a maioria aqui, talvez uma exceção ou outra, talvez uma criança que ainda não foi a alguma praia aqui perto, enfim. Talvez não tenham ido a praias tão bonitas quanto as de João Pessoa, mas arrumem-se, se organizem para um dia aí que vale a pena.
Mas a verdade é que você, no mínimo, conhece a imagem do que é o mar e de como as ondas ali vão trazendo as sujeiras que estão dentro dele de volta para a margem. E quando a água está suja, você vê quanta sujeira é trazida para a margem. Quanto lodo, quanta podridão, quanto lixo. Quanto lixo. Judas está falando que essas pessoas eram assim. Elas eram tão sujas que quando elas se aproximavam, as suas palavras e as suas ações só traziam sujeira, só traziam pecado. A palavra sujeira aqui significa vergonhas. O que Judas está dizendo é que quando aqueles homens se aproximavam, ao invés de trazer pureza, ao invés de trazer um frescor, um alívio, algo que lhe atrai para perto, na verdade trazia podridão, pecado e coisas que nos deveriam levar para longe. Nos deveriam levar para longe. Assim eram aqueles ímpios, as suas palavras desaguavam mentiras, desaguavam condenação, blasfêmia, pecado. E então Judas vai dizer, no versículo 13 ainda, eles são estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Judas vai terminar essas imagens com essa. Estrelas sem rumo aqui seriam estrelas cadentes, ou mesmo planetas que não apresentavam para aquelas pessoas um caminho a seguir. Naquela época, as pessoas muitas vezes se guiavam pelas estrelas. Hoje nós não sabemos fazer isso, que a gente nem acha uma estrela no céu, com tanta luz que tem ao redor, né? Mas naquela época as pessoas muitas vezes se guiavam pelas estrelas, pelas constelações. E Judas diz, esses homens não são confiáveis para serem seguidos, porque eles são enganosos. Eles são como estrelas que aparecem ir numa direção e nos apresentar um caminho para seguir, mas na verdade se perdem e caminham para o escuro da condenação. Para elas, o que está reservado é a destruição. Então, nós vemos aqui Judas mostrar como os ímpios serão condenados pelo seu caráter enganoso. Eles enganam como rochas submersas, eles enganam como nuvens cheias, mas que não trazem águas, enganam como árvores que nós nos aproximamos com fome e não encontramos fruto. Eles enganam como todos esses símbolos usados aqui por Judas. E aqueles homens não estavam só na época de Judas, eles estão ainda entre nós. Nós devemos tomar cuidado, inclusive, para não darmos ouvidos a eles e nos tornarmos como eles. Ímpios que serão condenados por também serem enganosos. Por fim, meus irmãos, nós vemos aqui Judas enfatizar que esse caráter enganoso é o que é condenado. Nós vemos 1 João 4,1 dizendo, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Jesus ainda falou assim em Mateus 7, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Às vezes a gente conversa com alguém, ela diz assim, não, mas ele fala sobre Jesus, pastor, e se fala sobre Jesus, eu quero ouvir mais de Jesus. Mas meu irmão e minha irmã, não é todo mundo que diz Senhor Jesus, que de verdade conhece a Jesus. Às vezes é apenas alguém enganoso, que com a boca fala sobre Jesus, mas é mentiroso. Apresenta um Jesus falso, apresenta um evangelho falso, e leva você à condenação. Não dê ouvido a qualquer profeta, não dê ouvido a qualquer pastor, não dê ouvido a todo que se aproxima de você e diz cristão, só porque ele fala que crê em Jesus. Avalie seus frutos, para ver se há ali real conversão, um relacionamento
de verdade com o Senhor Jesus. Porque Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? E então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas na verdade vivem na prática do mal, vivem entregues ao pecado. São muitos que vão tentar se aproximar de você assim. E você tem que tomar cuidado, para que você também não seja um enganoso. Alguém que diz Senhor, Senhor, mas apenas fala do Senhor, não vive em obediência. Como é que você vai saber se o seu Senhor é de verdade? Olhe para os seus frutos, Jesus chama. Deixe que pessoas que verdadeiramente vivam o Evangelho, olhem para os seus frutos também e ajude você a avaliá-los, para ver se as suas obras, se as coisas que você faz, se as coisas que você fala, estão condizentes com o que você diz sobre Jesus, ou se na verdade são apenas engano e mentira. Por isso, Judas nos chama aqui a tomar muito cuidado com o caráter enganoso dos ímpios, porque ímpios serão condenados pelas suas mentiras e pelos seus enganos. E nós devemos ter cuidado tanto para não ouvirmos os outros ímpios, como também para não nos tornarmos ímpios assim. E aí, o terceiro ponto, a terceira razão que Judas nos dá para a condenação do ímpio, é que esse é o destino do pecado deles. Simplesmente isso, é isso que Judas vai dizer. Os ímpios serão condenados, porque é isso que é o destino do pecado deles. Aqueles que vivem em pecado estão caminhando para receber aquilo que já está decretado para todos os que vivem em pecado, e isso é a condenação. É por isso que nos versos 14 a 16 nós vemos Judas falar o seguinte: foi a respeito deles, desses ímpios, que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos, e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticaram, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes, que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mais uma vez, Judas nos mostra aqui quem é que será condenado. Para quem está destinada a condenação que Enoque falou aqui. Ele mostra que são aqueles murmuradores, aqueles que ao invés de se satisfazerem no Senhor, estão sempre reclamando, isso não foi do meu jeito, Senhor, não era assim que eu queria, por que isso, Senhor? Tem que ser do meu jeito, tem que ser do jeito que eu quero, como assim não aconteceu? Se não acontece eu fico emburrado, se não acontece eu fico bravo. Meus irmãos, se tem uma coisa que nos ajuda a perceber as nossas murmurações, é você ter criança, sabia? Você ter criança, você tem que corrigir direto as birras quando algo não é feito do jeito deles. Ficam bravos, fazem cara feia, se jogam no chão e ficam tentando bater no peito como se eles fossem fortes, assustar. Meus irmãos, a verdade é que nós fazemos a mesma coisa. Nós fazemos a mesma coisa. Quando algo não acontece do nosso jeito, talvez você não se jogue no chão, mas você faz cara de bravo, faz biquinho, né? Fica bravo, irritado. Você sai de perto, você xinga, fica com rancor, murmura. A Bíblia diz que essa é uma característica do ímpio, não é uma característica do cristão. Sim, as coisas não acontecem do nosso jeito, porque nós não somos os soberanos. E assim como um pai chega para o filho e diz: filho, as coisas não são do seu jeito. Confie que papai e mamãe sabem o que é melhor para você. Meus irmãos, a palavra nos diz: filho, filha, as coisas não são do jeito de vocês. Confiem que o Pai Todo-Poderoso, Todo-Sábio,
que governa sobre tudo, Ele sabe o que é melhor para você. A Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam de verdade a Deus, que foram chamados por Ele. E mesmo quando as coisas não parecem ser do seu jeito, não adianta fazer birra, não adianta bater o pé, não adianta ficar com raiva. Tudo bem, no primeiro momento você pode sentir aquele golpe, mas depois confesse seu pecado ao Senhor e peça ao Senhor satisfação na vontade dEle, porque a única vontade que é boa, agradável e perfeita é a dEle. A única vontade que nunca será desfeita é a vontade decretiva dEle. Tudo aquilo que Deus decretou, determinou, vai acontecer. Vai acontecer. E você não tem que olhar para isso dizendo, droga, não é do meu jeito. Você tem que dizer, glórias ao teu nome, Senhor, é do teu jeito. Porque o seu jeito, Senhor, é o melhor, o meu não. Só me dê satisfação no seu. Me faça entender o seu. Aumente minha fé para que eu confie no seu. Esses homens, além de murmuradores, ao invés de satisfeitos, eram pessoas que andavam segundo as suas paixões. Ao invés de andar segundo a vontade do Senhor, faziam tudo aquilo que dava na telha, tudo aquilo que queriam. Pare de ouvir a sociedade que manda você fazer o que você quer. Você quer um bocado de coisa que não presta. Você quer aquele doce a mais que vai lhe fazer mal. Você quer aquela preguiça, às vezes, de levantar da cama, fazer um exercício. Você quer aquela preguiça de ler sobre a palavra para aprender a vontade de Deus. Você muitas vezes quer várias coisas que são ruins para você. Não ouça você mesmo, você não aprendeu ainda, observando suas próprias ações, seus desejos, o quanto você não é sábio e o quanto ouvir a você não é bom. Não é. Não ouça o seu coração. Não ouça o seu coração. Ouça o Senhor. Sabe quem conhecia? Sabe quem ouvia o próprio coração? Os ímpios, para quem a condenação estava guardada. A boca desses homens vivia falando arrogância. Não seja arrogante. Não ache que você é mais do que é. Não ache que você é soberano. A gente viu que Judas fala aqui que esses homens estavam negando o único, não é um dos, é o único Senhor e soberano, Cristo Jesus. Você não é soberano, você não é Senhor. Pode até brincar de ser, mas você não é. Então pare de ser arrogante e achar que você pode definir a sua vida. Faça planos, pode fazer planos. Mas confie que é o Senhor que vai determinar o que cada coisa vai acontecer. Esses homens adulavam outros por motivos interesseiros. Aqui, por fim, Judas nos mostra que uma característica desses homens era o interesse. Eles faziam as coisas só por interesse, eles só elogiavam, só cuidavam por interesse. E Judas fala, isso é uma ação de um ímpio para quem a condenação está guardada, não seja assim. Quantos que nós vemos que são assim, nessas igrejas, adulando os outros, falando só o que eles querem ouvir? A pessoa peca, eles dizem, não, meu irmão, fica aqui, está tudo bem. Você pode viver aí em pecado. Está namorando e está fazendo sexo com o seu namorado, com a sua namorada? Pode ficar assim, não tem problema. A gente te ama. Você está casado e está adulterando? Meu irmão, não faça isso, mas tá bom, não vamos falar não, que é para não quebrar o coração do seu cônjuge. Meu irmão, você está trabalhando, está ganhando muito dinheiro e dizimando muito, então está tudo bem, pode ficar nesse trabalho que você tem que mentir para ganhar dinheiro. É isso que esses aduladores falam, mas é isso que é levar as pessoas à condenação. Nós não devemos ser assim e nós não devemos seguir os passos dessas pessoas, não devemos dar ouvido a elas. Sabe por quê? Porque a condenação delas já é certa. E para isso Judas cita aqui uma profecia de Enoque. Enoque aqui é aquele que nós vemos lá nos capítulos iniciais de Gênesis, aquele que foi arrebatado pelo Senhor, não encontrou nem mesmo a morte. E ele cita aqui um livro apócrifo para falar disso. Eu já falei sobre isso na pregação passada, que não é porque ele está citando um apócrifo que nós, na verdade, deveríamos considerar esse livro inspirado, esse livro que não faz parte da Bíblia, como palavra de Deus. Apócrifo é isso, tá? É um livro oculto, ali é um livro que foi escrito depois do tempo dito, que fala coisas que vão contrárias à palavra, mas Judas citou, então a gente deveria crer em tudo que está ali? Não. O que Judas está fazendo, na verdade, é citar uma história
que é mais antiga do que a escrita desse livro, e que essa história sim era verdade. E esse livro também citou e Judas citou. O que Judas está fazendo aqui é citar algo que realmente tinha acontecido. Enoque havia profetizado que a condenação viria sobre os ímpios, que o Senhor traria verdadeiro castigo sobre aqueles que vivem em seus pecados. E na verdade, nós nem precisaríamos simplesmente dessa profecia para saber disso. As Escrituras como um todo nos alertam. As Escrituras nos alertam sobre o terrível destino dos ímpios. Nós vemos aqui Judas deixar claro que os ímpios serão condenados, porque é o destino do pecado deles. Olha só, meus irmãos, quando nós vemos João, capítulo 5, versículo 26, está escrito: porque assim como o Pai tem a vida de si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a voz dele e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus disse que esse é o destino dos ímpios. Eles serão ressuscitados para serem condenados. Eles não vão ficar imunes aos seus crimes, aos seus pecados, eles serão condenados, é o destino deles. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande poder e jamais inocente ou culpado, é isso que Naum nos diz. Em 2 Pedro 2, versículos 1 a 3 está escrito: assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos profetas entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Ela virá, é o destino do pecado deles. Quando nós olhamos lá para Apocalipse, nós vemos a descrição do dia do juízo, e nós vemos nos versículos 11 a 15 do capítulo 20 o seguinte: vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas próprias obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele estavam. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, esse é o destino dos ímpios. E aqui não é mentira. E sabe o que é também? O destino dos ímpios não é somente algo futuro. Jesus diz lá em João 18, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que não crê em Cristo já está condenado, está só aguardando a sentença que já foi dada ser consumada. Mas se você não se arrepender do seu pecado, se você não buscar a Cristo arrependido, clamando por salvação, pode ter certeza, como Judas disse aqui, você, assim como os ímpios, será condenado. Condenado pelo caminho que seguiu, condenado pelo caráter enganoso da sua vida, condenado pelo destino dos seus pecados. Por isso, o que é que nós temos que fazer diante de tudo isso que nós vimos aqui? Primeira coisa, não siga caminhos que levam para longe de Deus. Não siga instruções de pessoas que, com palavras doces e bonitas, aconselham você a fazer justamente aquilo que é contrário à palavra.
E aqui nós vemos inclusive uma coisa: como você vai saber que está indo para o caminho errado se você não souber qual é o certo? Por isso, conheça qual é o caminho certo. E o caminho certo é revelado aqui. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E você só vai conhecer sobre Jesus aqui. Então conheça o caminho, para que você não seja enganado por esses homens, por ímpios, por mentirosos, que se infiltram no meio da igreja, ou mesmo não sendo da igreja, acham que são mais sábios, e aponta para você uma maneira de viver que é contrária à palavra de Deus e que vai te levar para a condenação. Não siga o seu próprio coração, não siga por caminhos diferentes, não importa o quão bonitos eles pareçam, o caminho que leva à vida é estreito. É estreito. Ele não parece um caminho confortável, mas é o único caminho que vai trazer o verdadeiro conforto quando ele realmente for necessário. Além disso, não viva de forma enganosa, nem dê ouvidos a quem é mentiroso. Pare de mentir. Ah, mas eu tenho que mentir no meu trabalho. Pare de mentir. Eu tenho que mentir para a minha família. Pare de mentir. Ah, mas eu não minto com palavras. Então pare de mentir com suas ações, porque não adianta você falar uma coisa e viver outra. Ah, eu sou cristão, mas eu não leio a Bíblia, eu não oro, eu não me importo com o que eu faço durante a semana. Eu sou cristão porque eu vou para a igreja no domingo. Não é. Se é só isso que se resume o seu cristianismo, você não é cristão. O cristão é muito mais do que isso. O cristão ama o Senhor, e ele busca o Senhor. Ele busca o Senhor na palavra, ele busca o Senhor em oração, e ele busca viver segundo a vontade do Senhor. Aqueles que dizem apenas Senhor, Senhor, mas não praticam a vontade do Senhor, Jesus mesmo disse, serão afastados de mim no grande dia, eu não os conheço. Meus irmãos, quando a palavra diz, conheçam a verdade vos libertará, não fala de um conhecimento meramente de ouvir, um conhecimento meramente intelectual. Muitos já leram a Bíblia, muitos já ouviram o Evangelho. O conhecer que liberta é o conhecer de ter um relacionamento verdadeiro com Jesus, o de ter a sua vida transformada por Ele. Então não seja enganoso, não minta com suas palavras, não minta com as suas ações. E lembre-se do destino dos que viverem em pecado e corra dos seus pecados para Cristo. A gente vive numa época que quer frisar muito que nós temos que ir para Deus porque Deus é bom. E sim, é verdade, corra para Deus porque Deus é bom. Esse deveria ser o seu maior motivo de ir para o Senhor. Mas as Escrituras são enfáticas em falar da condenação e do inferno. Se você lê as Escrituras, você vai ver quantas advertências há sobre os riscos de seguir o caminho dos ímpios e a condenação que virá sobre eles. Então a gente não tem que ficar com medo de falar sobre isso. O inferno é verdadeiro. E o destino de todos aqueles que vivem seus pecados será a condenação eterna. Se você é um verdadeiro cristão, você tem que conhecer isso, você tem que temer isso, você tem que fugir disso. Se você é um verdadeiro cristão, você tem que pregar sobre isso e advertir os outros. E se você é um verdadeiro cristão, você tem que correr para o único lugar que salva. Não adianta você só não querer o inferno. Ninguém quer a condenação. Mas não dá para ficar no meio do muro. O muro já faz parte do inferno. Ele já é alvo de condenação. O único lugar seguro é nos braços de Cristo. Por isso se arrependa dos seus pecados. E ao invés de viver neles, corra para Cristo. Sabendo do destino dos ímpios, daqueles que desobedecem a Deus, busque Cristo, arrependido, confessando os seus pecados ao Senhor. Diga, Senhor Jesus, eu pequei, eu vivi conforme a minha vontade, eu não considerei que o Senhor era o único soberano Senhor, eu vivi minha vida toda fazendo a minha vontade, mas me perdoe e me dê uma nova vida, e me dê a certeza de que o Senhor me perdoou, é a paz da salvação. A Bíblia diz que aquele que buscar o Senhor, que invocar o Senhor em verdade, será salvo. Se você percebe hoje que tem tido uma vida enganosa, se entregado aos seus desejos, seguido os seus caminhos, se dizendo cristão, mas na verdade sem conhecer a Cristo, se essa é a sua vida hoje, há tempo para você. Ainda há, hoje, nesse momento ainda há, não sabemos o depois, mas a palavra diz, arrependa-se, confesse seus pecados no Senhor.
aqueles que verdadeiramente estão arrependidos, que veem quão grave é o seu pecado e que veem quão grave é a condenação dos seus pecados. Aqueles que buscam a Jesus, vendo quão maravilhosa é a obra dele, quão perfeito ele é e como ele, somente nele, você encontra salvação. Essas pessoas serão salvas. Serão salvas, sabe por quê? Porque como Efésios 2, versículo 1 diz, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Jesus morreu por ímpios, para salvar esses ímpios. Se você se reconhece como ímpio, o que cabe a você agora é reconhecer que Cristo é o médico que veio para salvar os doentes. Confesse seus pecados e busque Ele. E veja essa maravilhosa verdade. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo. Paulo fala aqui de uma mudança. Sim, você já foi um ímpio. Todos nós já fomos. Mas se estamos em Cristo, essa é uma história de um outro tempo. Cristo nos alcançou quando vivíamos nesse outro tempo, nesse tempo passado, mas Ele nos deu um novo tempo. Antes vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aqueles que permanecem nesse tempo, entregues à própria natureza e seus próprios desejos são filhos dessa ira. Deus se ira contra eles. Mas, meus irmãos, Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. É a graça que salva. Se você quer ser salvo, busque a graça. E se você se reconhece como um salvo, louve o Senhor, porque você era um ímpio, que merecia a condenação assim como esse. Mas enquanto você era ímpio, Ele enviou o único justo para morrer por você, para que você tivesse uma nova vida, e que pela graça, sem que você merecesse, você fosse salvo. E hoje então você pode se alegrar, se alegre, porque o destino dos ímpios é aquele, mas o seu, se você está em Cristo, não é mais esse. É um destino de vida e vida eterna com aquele que é a própria vida. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixão e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Mas, quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Se você está em Cristo, isso é sobre você. Você era um ímpio, você era desprezível e merecia a condenação, mas não mais hoje. Não porque você merece, porque Cristo veio a você sem que você merecesse. Pois essa é a verdade que nos alegra. Portanto, se você está em Cristo, como Paulo diz em Efésios, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Tito 2, versículos 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós,
a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Você não foi salvo e não será salvo por praticar boas obras. Você foi salvo porque Cristo é bom e Cristo foi gracioso. E as obras dele foram consideradas suas, porque Deus de presente quis te dar. Não pergunte por que você não merece se você não tem razão. Não tem, é simplesmente um amor incondicional. Então, se alegre, porque não é o destino do ímpio. O seu destino é o de Cristo e é com Cristo. E se você está em Cristo, e se isso foi na sua vida, perceba que agora sim que você foi salvo, você foi feito uma nova criatura, criada agora para viver em boas obras. Então, por que você foi salvo, meu irmão e minha irmã? Não viva como um ímpio. Não viva em desobediência. Agora, busque viver como o seu Salvador quer que você viva. Viva para Cristo. Viva em obediência à palavra. Viva em um relacionamento com Ele. E persevere até o fim, sabendo que você só vai conseguir perseverar porque Deus te preserva, porque aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o Senhor. Oremos. Santo Deus, Tu és bom. Nós em nós mesmos, segundo nossas ações, somos ímpios. O que merecíamos era a condenação. Mas o Senhor, enquanto vivíamos em nossos pecados, nos deu Cristo. E o Senhor, enquanto vivíamos em nossos pecados, usou Teu Santo Espírito para nos dar um novo coração, abrir nossos olhos, nos dar libertação. E agora podemos olhar para o nosso Salvador, Jesus, amá-lo, experimentarmos do amor dEle. E capacitados por Ele, podemos caminhar no caminho estreito. Porque o caminho é estreito, ele é difícil, mas o nosso Salvador vive, intercede por nós e Ele nos conduz nesse caminho. Pai, podemos Te chamar de Pai, porque o nosso irmão mais velho nos fez ser adotados pelo Senhor. Éramos ímpios. Não nos deixe esquecer que a condenação e o destino dos ímpios é sério e que era o que nós merecíamos. E que se na verdade nós vivermos da mesma forma que eles, isso só mostra que ainda não fomos alcançados. Mas Pai, nos mostra que hoje podemos ter nova vida, que o Senhor nos recebeu de braços abertos, está de braços abertos para receber todo aquele que arrependido Te busca. E que agora, Pai, todos nós, com alegria e leveza, vivamos segundo Cristo, para a Tua glória, Pai. Sabendo que o nosso Redentor nos salvou, Ele nos deu nova vida e que capacitados por Ele podemos viver em novidade de vida, negando a nossa impiedade, negando o nosso pecado e buscando fazer a Tua vontade. Que inclusive a obediência à Tua vontade, Pai, sejam frutos que demonstrem a nós mesmos e aos nossos irmãos aquilo que espiritualmente é verdade que o Senhor fez em nós, a verdadeira salvação e transformação. E que assim Te aguardemos, perseverando até o fim, preservados pelo Senhor, para o grande dia em que o Senhor vai completar a boa obra que começou, e estaremos frente a frente com o nosso Salvador, Jesus. É o que Te pedimos e agradecemos, em nome dEle. Amém, amém.